Bem, essa semana nós estamos fazendo aqui matérias especiais sobre a Semana Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência Intelectual e Múltipla. Então nós tivemos já entrevistas aqui dentro do nosso Informativo Nova Era e todo dia a gente está trazendo aqui uma profissional, alguém, para falar um pouquinho sobre essa semana especial. E hoje nós estamos recebendo aqui a Sônia Pagani, ela que vai conversar com a nossa reportagem e vai falar um pouquinho sobre essa semana. É claro que ela tem aqui um tema especial que nós vamos abordar. Mas primeiramente, Sônia, eu queria dizer para você bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Nova Era, e nós vamos estar aqui falando hoje sobre um tema importante. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. Nós estamos em festa porque nesta semana nós estamos comemorando a Semana Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência Intelectual e Múltipla, cujo tema da Semana Nacional é Em Busca da Igualdade Estamos Aqui. E o nosso tema de hoje, do que nós vamos conversar, da nossa entrevista, é sobre Síndrome de Asperger, que é o TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Só para a gente se localizar aqui, qual que é a área de atuação da Sônia? Eu sou fonoaudióloga e tenho especialização na área de distúrbio de aprendizagem. Você reside em Cambé, mas presta serviço para a PAI de Borrasópolis, faz 7 anos que eu estou na PAI de Borrasópolis e eu faço 40 horas por semana aqui na PAI de Borrasópolis. Ora, Sônia, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, até nunca ouviram falar em síndrome de Asperger. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é isso. A síndrome de Asperger é comumente conhecida como síndrome do gênio, ou seja, é também conhecida como Transtorno Global do Desenvolvimento, que é o TGD. Isso é resultante de uma desordem genética, com muitas características parecidas com a do autismo. Agora, ela não é o autismo, é diferente. Não é o autismo. Como assim? Vamos dizer que se fosse uma moeda que tem duas facetas. De um lado está a síndrome de Asperger e do outro está o TGD. O TGD não, o autismo. Agora, dá pra gente fazer aqui uma relação do autismo com a síndrome de Asperger? É assim, as duas patologias, tanto a síndrome de Asperger quanto o autismo, apresentam sinais e sintomas muito parecidos entre si. Mas, assim, são características muito parecidas, porque eles têm alterações no comportamento das interações sociais, no comportamento da comunicação. Só que os autistas, eles são pessoas alienadas e não têm comunicação. E já os portadores de síndrome de Asperger, eles também apresentam essa alteração no começo da vida, que é da interação social e da comunicação, só que é o contrário, eles acabam rompendo essa barreira essa barreira da interação social, e assim que eles resolvem esse conflito interno, eles acabam se socializando, interagindo com as pessoas e, consequentemente, eles vão falar e vão aprender e vão se tornar seres humanos normais. Agora, dá para a gente apontar quais são as causas dessa síndrome? Então, nós não temos uma hipótese cientificamente comprovada até o atual momento. São várias hipóteses que estão sendo estudadas, como, por exemplo, alterações genéticas, fatores ambientais e, possivelmente, também há uma hipótese de ser uma quebra na interação entre mãe e bebê. Mas todas essas hipóteses, como eu falei, são hipóteses, não tem nada confirmado ainda, são apenas suposições, são estudos que estão sendo realizados. Os pais que estão acompanhando a gente, quais são os sintomas que uma criança Asperger ela pode apresentar que o pai vai poder identificar? Então, Berimbau, assim, desde bebê, é bom os pais estarem observando para as seguintes questões. Criança que apresenta olhar distante, que não olha nos olhos, esse é um dado muito importante. Gosta muito de objetos, de movimentos giratórios, apresenta movimentos corporais repetitivos. Eles têm mania de ficar sempre realizando o mesmo movimento do corpo.
tem atraso grave na comunicação, que vai desde de falar as primeiras palavras, né, Sei. na aquisição dos sons da fala. Isso pode demorar muito para acontecer, como também eles podem ter uma quebra nesse desenvolvimento da fala, né? Apresenta oposição em se relacionar com as pessoas, são geralmente crianças muito isoladas, que ficam sozinhas e quando ninguém procura para conversar, eles não conversam com ninguém, não faz interação de nenhuma maneira. Se interessa mais pelo visual do que pelo auditivo, né? Tem alguns interesses restritos, gosta muito de ficar isolado. Outra coisa importante, eles têm fobias. Fobias são medos, né? Eles têm muitos medos e eles ficam sempre com o corpo, balançando o corpo, que chama-se balanceio, né? Tem movimentos de ficar balançando o corpo. Gosta muito eles gastam muita energia tentando resolver os seus conflitos internos. E aí, o que acontece? Enquanto eles ficam gastando energia resolvendo seus conflitos internos, eles acabam por não se adaptar ao meio, né? Então, acaba demorando essa adaptação. Eles apresentam uma inteligência, assim, normalmente alta. Só que, no entanto, pelo fato de eles terem essa dificuldade na interação social, eles acabam ficando com a inteligência bloqueada, né? Apesar deles ter inteligência alta. A partir de um momento que eles passam a resolver esse conflito interno deles, e eles param de gastar energia tentando resolver esse conflito interno, eles resolvem e aí eles passam a ter uma interação social. Agora, qual profissional que se pode procurar para fazer o diagnóstico? Normalmente é o psiquiatra e o neuropediatra, né? E o que acontece? Acontece assim, pelo fato de a criança chegar na fase de aparecer a fala e a fala não aparecer, a criança não começar a falar, os pais procuram por fonoaudióloga. O que acontece? Sempre os pais vêm com a mesma história. É assim, meu filho falava até por volta de 1 ano de idade, ou seja, ele balbuciou e ele começou a falar as primeiras palavras. Só que aconteceu algum evento com essa criança. Por exemplo, a criança ficou doente e foi internada. Após esse fato, a criança para de falar. Então, assim, são sempre as mesmas histórias, praticamente. Eu estou citando aqui um exemplo de ter ficado doente, mas são várias coisas. A criança teve que tomar injeção, a criança, enfim, alguma coisa aconteceu que essa criança ficou com um trauma. Então, aí ela para de falar. E aí é onde que os pais procuram pela fonoaudióloga, e aí a gente encaminha para o neuro e o psiquiatra vão fazer o diagnóstico dessa alteração. Daí o que acontece? O neuro e o psiquiatra fazem o diagnóstico, mas daí o tratamento, né, é feito pelo psiquiatra, pelo neuropediatra, pela fonoaudióloga e pela psicóloga também. Eu tenho uma pergunta aqui dizendo o seguinte: quais as maiores dificuldades para a pessoa de síndrome de Asperger? Dá para a gente comentar um pouquinho sobre isso, ô Sônia? Então, a maior dificuldade, assim, que afeta bastante é a questão da interação social, a questão da comunicação oral e também os conflitos internos, porque os conflitos internos que eles têm, pelo fato deles ficarem muito tempo tentando elaborar, eles acabam que não formam essa interação com o outro, né, com o meio, com as pessoas, e isso daí também acaba interferindo na fala. E aí eles também não falam. Então, acho que os três maiores problemas dos portadores de síndrome de Asperger são esses 3 fatores: a comunicação, interação social e conflitos internos. Qual que é o perfil intelectual dele? Normalmente, eles têm altas habilidades intelectuais.
podendo até ser gênios em determinadas áreas, como, por exemplo, tocar piano, matemática, música, dança, na medicina, na física, entre tantas outras profissões que existem por aí. Então, vai depender, como eu falei, de eles resolverem esses conflitos internos e eles passarem a fazer essa interação social e começar a falar, porque através da interação social, do ambiente, né, dessa troca que tem entre as pessoas, é que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Agora, lá atrás você falou que eles têm inteligência alta e pode ter distúrbios de aprendizagem escolar. Então, a gente imagina, se a inteligência é alta, a aprendizagem deveria ser fácil. Então, por que isso ocorre? Então, ser inteligente e ter dificuldades de aprendizagem são coisas bem diferentes. Uma criança que tem inteligência normal pode apresentar um distúrbio de aprendizagem escolar, né? Isso não quer dizer que ele não tem inteligência normal. E o que acontece com o portador de síndrome de Asperger? Pelo fato deles demorar muito para resolver os conflitos internos e se adaptar ao meio, eles acabam por ter problemas na fala, e isso vai acometer o quê? Qual que é a primeira função, basicamente, que a criança aprende antes de aprender a ler e escrever? É a falar, ter habilidades como, por exemplo, cores, aprender formas, noção temporal, noção espacial, noção de consciência fonológica, consciência fonêmica, fonoarticulatória, ter processamento auditivo central, tanto visual quanto auditivo, né? Então, são várias funções que essa criança, quando ela está bem emocionalmente, a criança vai adquirindo normalmente. Mas quando há qualquer problema com a criança, vai afetar a aquisição desses conhecimentos. Então, o que acontece? Afetando isso daí, essa criança pode ter uma deficiência, um déficit, né, uma defasagem em uma dessas áreas que eu te falei, que são, na verdade, áreas hierárquicas, né? Aonde a criança vai aprender o quê? Ela vai, assim, se desenvolvendo até, assim, das coisas mais simples para as mais complexas, não é? Exato. Então, aí o que acontece? Ela vai somatizando todas as dificuldades e vai estourar lá na fase da escola. Por que algumas crianças com síndrome de Asperger não fazem o tratamento de fonoaudiologia e tem problema para adquirir a fala? Então, como eu falei, a fonoaudióloga vai avaliar, quando chega o portador de síndrome de Asperger, se essa criança tem um nível alto de conflitos internos. Ou seja, quando o síndrome de Asperger ele tem muita oposição, ele se oposiciona muito para realizar aquele tratamento, então a fonoaudióloga não vai colocá-lo para fazer terapia. Por quê? O nível de conflito dele é tão alto que se a fono obrigar, isso vai acarretar mais prejuízos ainda no desenvolvimento da fala. Sim, então, o que a fono faz? A fono encaminha para a psicóloga, e a psicóloga vai trabalhar esse conflito, ajudar a criança a organizar esses conflitos internos, para depois colocar essa criança para fazer terapia com a fonoaudióloga. Porque se a fonoaudióloga colocar essa criança que está gritando muito, chorando a terapia inteira e está realmente se opondo àquilo, o que vai acontecer? Vai ser, a fonoaudióloga vai promover vai reforçar essa condição da criança de ela não querer executar aquilo. Então, a criança vai entrar em sofrimento. E isso não pode acontecer, porque o síndrome de Asperger, ele não faz birra por simplesmente ser uma birra igual às outras crianças normais. Ele faz a birra porque é uma coisa sindrômica, entendeu? Então, assim, quando eu forço muito ele a um dado estímulo que ele não quer e ele se opõe muito radicalmente, ele entra em sofrimento. Então, eu tenho que respeitar isso daí, porque todos sabem que o tratamento, 90% é o paciente querer.
Exato. Se o paciente não quiser, não tem como o tratamento dar certo, porque ele acaba sabotando o tratamento de alguma maneira. E a fala, ela é puramente emocional. Então, o síndrome de Asperger, ele tem que transpassar essa barreira e resolver os conflitos internos para daí sim a gente realizar um trabalho com eles. Agora, quais as dicas mais importantes para os pais observarem seus filhos desde o nascimento deles, né, para que eles possam fazer essa observação e já fazer alguma identificação? Então, como eu falei lá atrás, sabe, Berimbau? É observar se essa criança faz contato visual, ou seja, se ela olha nos olhos dos pais e das pessoas que chegam próximas a ela. Observar se de repente ela até olha rapidamente no olho, mas aquela criança apresenta aquele olhar distante. Já é um dado super importante para os pais estarem procurando ajuda. Se apresenta comportamento de antecipação, quer dizer, o que é um comportamento de antecipação? Por exemplo, se o bebê, os pais chamam o bebê, sabe aquelas brincadeiras de colocar a criança em cima da cama e colocar os braços com as mãos e falar assim, vem aqui, com o papai, com a mamãe? Então, o que acontece na criança normal? Ela vai erguer os bracinhos e vai tentar ir no colo dos pais, não é assim? Já na criança síndrome de Asperger, ela não vai ter isso daí chama-se comportamento antecipatório. Então, é um comportamento que a criança Asperger também apresenta. Observar se eles respondem quando são chamados pelo nome, se eles sorriem, dando respostas quando as pessoas brincam com eles, pelo menos as pessoas que eles têm mais contato, né? Se o bebê... Outra coisa, super importante, não deixar os bebês dormindo junto com os pais, porque criança tem que ter um quarto separado, não pode dormir no meio dos pais, do pai e da mãe. Quando já nasce, já tem que fazer o quartinho do bebê e colocar o bebê para dormir no quartinho. Eventualmente, pode até dormir junto com os pais, mas não pode trazer a criança para dormir no meio dos pais, porque isso vai interferir nos aspectos psíquicos dessa criança. E aí, outra coisa, não prolongar o uso do bico, seja da mamadeira ou da chupeta. Essa questão de dormir aí só para criança Asperger ou para qualquer criança? Qualquer criança, toda criança tem que ter o seu quartinho e dormir no seu quarto, tá? E aí, o que acontece? Outra coisa, o bico, o Ministério da Saúde, né, ele preconiza que se deve amamentar até os 2 anos de idade. Então, a criança, até os 2 anos de idade, no máximo, você pode deixar a criança chupar chupeta, tomar na mamadeira e mamar no peito da mãe. Até no máximo 2 anos de idade, certo? Último questionamento aqui, quais os cuidados desde a fase da gestação? Acho que em parte já está até respondido, né? Então, é aquilo que todo mundo já sabe, né? Que o homem e a mulher devem começar a se cuidar, né? Cuidar da saúde, da alimentação, desde muito antes de pensar em engravidar. E aí, a mulher fazer o pré-natal, evitar cerveja, álcool, radicalmente, cortar. No período gestacional não pode, evita alimentos condimentados, enlatados, evitar cremes para face, tratamentos da face, refrigerantes, sucos de caixinhas, cafés, cigarros, perfumes, né? Porque a fase da gestação é uma fase que a mulher deve se voltar especificamente para o neném, para a fase da, né? Que é saber que ela está gerando uma criança. A alimentação dessa mãe deve estar balanceada com nutrientes que são necessários à formação do bebê e importantes para ela. Evitar o uso de medicamentos sem ser prescrito pelo médico, evitar chás e remédios caseiros, dormir bem, acariciar a barriga, conversar com o bebê, mesmo ele estando dentro do ventre, cuidado com a depressão pós-parto, porque a gente sabe que a depressão pós-parto, ela acomete muitas mulheres e tem que tomar cuidado para que essa depressão não afete o bebê. E outra coisa importante em relação à metodologia, né, para a criança que é portadora de síndrome de Asperger, que é
A pessoa portadora de síndrome de Asperger deve estudar numa escola de ensino regular, com metodologia direcionada a cada tipo de Asperger, cada grau de Asperger. Fazer tratamento psiquiátrico, neurológico, com a fonoaudióloga e com a psicóloga. Sônia, eu queria agradecer a sua participação aqui. A gente conhece seu trabalho já há algum tempo e sabemos do teu profissionalismo, da tua competência. A Pai de Boa Razosa está de parabéns e tem uma profissional que nem a Sônia Pagani. E é sempre importante, todo ano, quando a gente faz aqui, essa semana você vem aqui, contribui com a gente, traz aqui sempre uma fala importante para orientar os pais e para nos conscientizar um pouco mais sobre essa questão da pessoa com deficiência intelectual, com a pessoa com a deficiência física. Então, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Se tiver mais alguma observação, fica à disposição. Então, Berimbau, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente sempre busca trazer algum tema que seja realmente importante e eu vou só me voltar um pouquinho para a questão do tema que vem da CED, né? Que é Em Busca da Igualdade, Estamos Aqui. E, assim, fazer uma reflexão acerca de o que é igualdade, né, para as pessoas. O que é igualdade? Então, na íntegra, seria o quê? Uma uniformidade de pensamentos? E aí, como que seria essa igualdade trazendo para a educação especial, né? Como seria? Assim, eu gostaria que as pessoas refletissem um pouco acerca disso daí, acerca de igualdade, trazendo esse tema para o contexto da educação especial e até para as pessoas que se dizem normais também. Eu quero deixar um abraço para todos e dizer que a nossa escola está em festa, porque as APAES lutaram muitos anos, né, e estão lutando, e agora a nossa escola chama-se Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial, que foi um avanço que as APAES, que é a Associação Mantenedora da Escola de Educação Básica, conseguiu com a luta dos pais durante todos esses anos no Brasil.